Aqui no canal eu já falei sobre o canon de JoJo, o canon de Dragon Ball e também o canon dos animes de Devilman. Mas enquanto aos mangás de Devilman, Devilman é uma das leituras mais difíceis, mas ao mesmo tempo mais importantes e recomendáveis para você que é fã de mangá, especialmente para você que gosta de mangás e animes clássicos. Devilman é uma obra que revolucionou o mercado, porém a quantidade de trabalhos relacionados a Devilman faz com que as pessoas acabem tendo uma certa dificuldade para começar a lê-los. Então vamos lá, para começar, esse vídeo vai ser semelhante ao vídeo que eu fiz sobre os animes de Devilman. Então se você está querendo saber dos animes, vai estar aí no card para você assistir depois desse vídeo. Aqui eu vou falar exclusivamente dos mangás e como você deve fazer essa linha de leitura. Para começar, vamos da cronologia original. Para começar, comece pelo Devilman da década de 70, o Devilman original. Este mangá conta a história do Akira Fudo e do Ryu Asuka, que é o melhor amigo dele, né, que volta anos depois, contando sobre o Sabá e as influências, né, demoníacas na sociedade. Como ele acredita que demônios reais estão fugindo do inferno ou sendo invocados de alguma maneira e estão influenciando os humanos e as guerras no mundo. Esse mangá ele literalmente mudou a indústria, revolucionou, né, como o Go Nagai sempre faz, tanto é que para você que gosta de animes mecha com robôs gigantes, agradeço ao Go Nagai. Para você que gosta de Sailor Moon e desses animes de heroínas mágicas, agradeço ao Go Nagai, porque foi ele que criou a Cute Honey e revolucionou esse mercado. Então assim, o Go Nagai, ele é uma das figuras, se não o escritor assim, de mangá mais influente assim, em mais de um nicho, porque ele não revolucionou tipo só o shonen ou só, sei lá, só mecha, não, ele revolucionou praticamente todo o gênero que ele escreveu, até aquele gênero de mangás para coisa mais 18 ali, ele também chegou a revolucionar porque ele tem algumas histórias nesse nicho aí, mas enfim, é papo para outro vídeo. E o Go Nagai, ele escreveu esse mangá na década de 70 e até hoje esse mangá ele segue muito atual. O Devilman, essa mensagem anti-guerra sobre as potências, o impacto do capitalismo e também, obviamente, do autoritarismo, governos autoritários, seja de esquerda ou de direita, eles têm um impacto no mundo e o mangá do Devilman, ele traz muito isso, muito vividamente, não é um mangá forçado, não é uma crítica social barata. O Go Nagai fala do que os governantes têm medo de falar, que é basicamente do abuso da população, da manipulação da mídia e, obviamente, também das guerras, né, e do mal, onde somente o povo sofre enquanto os governantes ficam lá bebendo das fontes públicas, né? Só quem enriquece com a guerra são os senhores, enquanto a população é usada ali como escudo humano, né? E bom, depois desse mangá aqui, o que você deve ler? A partir daqui, você pode ir para dois caminhos. Você pode ler Violence Jack, que é uma continuação do Devilman, que eu vou falar daqui a pouco, e também para Devilman Lady. Devilman Lady, ele é uma continuação de Devilman / outro universo. Veja isso aqui como, por exemplo, Steel Ball Run em JoJo Bizarre Adventure, onde você tem a linha da linha original da parte 1 à parte 6 e da parte 7 até a parte 9, você tem um outro universo, não é uma linha temporal, não é uma coisa assim que viajou no tempo e mudou, não. É um universo diferente. Então, do mesmo jeito que você tem Phantom Blood, no universo do Steel Ball Run, você tem Steel Ball Run. Do mesmo jeito que você tem a parte 2, parte 3, parte 4, você vai ter ali a parte 8 e a parte 9. Então, assim, é tudo diferente. Não são universos iguais com pequenas modificações. Devilman Lady é a mesma coisa. É um outro universo, onde a gente tem a Jun Fudo, que em vez do Akira Fudo, a gente tem a Jun, que é a garota que vai virar Devilman nessa história. Porém, ela se torna Devilman Lady. Mas no universo de Devilman, a gente também tem mais de um Devilman. A gente tem o Devilman original no Devilman da década de 70 e no Devilman Lady a gente tem um outro Devilman que entra em contato com a Jun, né, mais pra frente na história. No anime do Devilman Lady isso não acontece. No Devilman Lady a gente só tem a Devilman Lady mesmo. A gente não tem outro Devilman aparecendo, mas no mangá ele aparece. Então assim, eu recomendo que você leia o mangá, o anime Devilman Lady. Eu já falei sobre, lá no meu vídeo, sobre os animes de Devilman, eu vou deixar aí no card para vocês clicarem em algum ponto. E eu recomendo bastante que você assista Devilman Lady depois de você ler, porque o mangá ele é a experiência melhor e o anime é para quem ficou com um gostinho de quero mais. Se você ver só o anime, você vai achar ele um pouquinho raso. E em seguida, você pode ir para o Violence Jack. Porque eu deixei para falar do Violence Jack por último? Porque o Violence Jack você pode tanto ler ele depois do Devilman Lady quanto depois do Devilman original. Por quê? Porque por mais que esse Violence Jack ele seja uma continuação do Devilman, ele também serve ali depois do Devilman Lady, porque ele é em outro universo diferente do Devilman Lady. Então você pode ir pelos dois caminhos. Você pode ler depois do Devilman ou depois do Devilman Lady. Por isso eu quis tirar logo o Devilman Lady do caminho. O Violence Jack ele conta a história de quando o mundo foi destruído e recriado como uma espécie de purgatório gigante, onde todas as pessoas e demônios foram punidos, né? O Satã, né, o Ryo, ele acaba virando ali um cachorro humano do Rei do Mal, né, do Slam King, que é o primeiro grande vilão do mangá do Violence Jack, e a Miki também foi transformada num cachorro para ser punida. Todo mundo foi transformado em alguma coisa para ser punido, e o próprio Akira foi transformado num homem gigante, super poderoso, com uma aparência brutal, que carrega uma faca, né? Um homem que ele não lembra mais o seu nome, ele não sabe quem ele é, e aonde ele vai ele carrega violência. E seu único parceiro é uma jackknife, né? Um canivete. Então o nome dele vai virar Violence Jack, ou Violence Jacko, né?
que é o nome dele ali no Japão. E o Valence Jack, ele é simplesmente o Akira reencarnado e transformado nessa espécie de monstro que segue para punir os criminosos. Ele está meio que trazendo, digamos assim, paz a esse mundo destruído depois do terremoto que foi causado ali por Deus, destruindo a Terra para criar uma nova Terra, um novo céu, né? Que é o apocalipse ali do Devilman do final, quando o Satã é derrotado. E aí até o final da obra, o Valence Jack ele vai se fundir com as suas outras partes, que são um garoto, que parece muito o Akira criança, e uma mulher que parece muito a Jun, do Devilman Lady, mas que não é ela. Os três fazem ali uma espécie de fusão e também se fundem com um pássaro de fogo e se tornam no Devilman. Então a gente tem ele finalmente se torna Devilman de novo, pegando suas memórias e agora liderando esse novo mundo. Mas por que essas três partes? É porque o Go Nagai, ele sempre gostou muito de usar tanto mitologias e tal, algumas coisas assim, como ele também sempre gostou muito de usar o imaginário judaico-cristão. Ele traz muitas coisas do imaginário judaico-cristão, tanto da religião quanto também da tradição oral, não necessariamente sendo coisas das escrituras para dentro das suas obras. Só que, claro, ele reimagina, né, de maneira própria. E eu sei que tem muita gente que comenta, inclusive comentaram isso, tanto no meu vídeo Devilman, quanto nos meus vídeos do Demon Lord Dante, né, Mao Lord Dante, que é uma outra obra do Devilman, ou do Go Nagai, que é o precursor de Devilman, né, o Mao Lord Dante. Eu vou deixar até uma playlist onde eu falo tanto de Devilman, as obras do Go Nagai, e também eu falo de animes bíblicos, animes que usam esse imaginário cristão. Vai ter essa playlist aí, o nome da playlist é bem claro, se eu não me engano, é Devilman, Dante, Bíblia geral. Tipo assim, é coisa do Go Nagai e também coisas que usam imaginário bíblico, como o Dantes Inferno, né, aquele animação que tem Dantes Inferno, que eu falei aqui no canal, e por aí vai. E o que acontece? Inclusive também nesse vídeo Dantes Inferno eu também falo do mangá da comédia, a Divina Comédia, que o Go Nagai fez, que ele também adaptou a Divina Comédia pra mangá. Então assim, o Go Nagai é o cara, né, mano? O Go Nagai é o cara. E muita gente foi comentar nesses vídeos falando assim, isso aí é um sacrilégio, esses mangás são blasfêmia, esses mangás são não sei o quê. E pessoal, eu como católico, né, e também não só sendo católico, mas também sendo uma pessoa que estuda a Bíblia, porque eu não sou só católico, eu sou católico praticante, então eu tenho toda uma vivência tanto na igreja, quanto também de estudo das escrituras e de outras coisas fora das escrituras, que é fundamental que você estude também, porque tem muita coisa que dentro da Bíblia não está e você tem que procurar fora. E quando eu falo procurar fora, não é ler aqueles apócrifos, aqueles livros ridículos que falam assim, o evangelho secreto, o evangelho que foi revelado por não sei quem, mas coisas da tradição oral mesmo. Por exemplo, como é que você vai saber quem era o rei Ciro da Babilônia? Na Bíblia não explica, você sabe que ele era o rei da Babilônia, mas você não sabe quem é esse Ciro. Sabe? Você não sabe quem é o Quirino da Síria, que aparece como sendo governador na época que Jesus nasce. Quem era realmente Pôncio Pilatos? Pôncio Pilatos aparece pouco na Bíblia, aparece em momentos cruciais, né? Mas ele não aparece tanto. Então você também tem que estudar a história por fora da Bíblia. Então assim, eu sempre estou, né, estudando sobre as escrituras, e eu digo pra vocês, cara, com certeza, qualquer pessoa que já assistiu Devilman, qualquer pessoa que já leu obras do Go Nagai, sabe que não é sacrilégio, não é blasfêmia. É a mesma coisa, por exemplo, quando você tem o Sant Onisan, onde eles fazem um anime, né, sobre o Buda e Jesus Cristo dividindo um apartamento, ou quando você tem Jesus Cristo no Jojo's Bizarre Adventure, que ele aparece na Steel Ball Run, e ele é canônico nesse universo de Steel Ball Run, né, que aquele Jesus lá é o canônico, não é outro. Então assim, isso não é blasfêmia. Por que isso não é blasfêmia? Porque para ser blasfêmia teriam que estar usando o nome de Deus em vão, né, de alguma maneira, para, sei lá, difamar Deus ou criar uma fé falsa. Eu tô até faltando palavra para falar aqui. E o Go Nagai, ele não tenta fazer isso, ele deixa bem claro que as obras dele são fictícias, ele não está tentando criar um culto contra Deus, ou criar um culto a favor de Deus, ou, sei lá, cara, fazer uma nova religião. São obras onde eles fazem várias reinterpretações ali. E outra coisa também que vale lembrar é que o Go Nagai, ele é japonês, então a visão dele sobre o cristianismo, sobre essas coisas, é uma visão diferente, sabe? Tipo assim, ele faz ali o que ele faz porque ele acha que é o jeito dele trazer dentro da obra dele. Tem obras do Go Nagai onde Deus aparece explicitamente como uma figura ruim. Existem obras que ele aparece explicitamente como uma figura boa, né? Então assim, vai diferir muito de que mangá que ele está fazendo. Ele às vezes faz algumas coisas para chocar, ele faz algumas coisas também para mostrar, e se for diferente, sabe? Que nem quando ele usa os demônios para mostrar que na verdade os humanos são os verdadeiros demônios. Então assim, o Go Nagai é um cara que ele sempre brinca muito com isso, com padrões pré-estabelecidos, mas não é blasfêmia, não é sacrilégio. Eu vou explicar aqui bem rápido para você, eu vou deixar explícito aqui a diferença bem clara. Por exemplo, o anjinho da Turma da Mônica. O anjinho ali é o anjo da guarda da turma, ele brinca com a turma ali, tal, ele aparece ser uma criança, né? Só que é um anjo, brinca ali com a Turma da Mônica, protege a Turma da Mônica, os personagens da Turma da Mônica brincam com o anjinho, pregam peça nele. Isso é blasfêmia? Não é. É uma série para criança ali, o Maurício Souza fez o personagem anjinho para trazer um anjinho da guarda, fazer um negocinho fofo ali com as crianças. Por outro lado, eu vou para uma praça, pego o microfone e começo a pregar e falar um monte de coisa e deturpar, falar que o anjo não sei o quê, inventar um monte de coisa. Vocês veem a diferença?
Uma coisa é explicitamente tentando doutrinar as pessoas numa praça pública, querendo angariar um culto meu ou um culto a outra pessoa. A outra é só uma obra fictícia feita para crianças. Entendeu a diferença? Então não tem como dizer que Turma da Mônica é blasfêmia. Com o Go Nagai é a mesma coisa. O Go Nagai está fazendo uma série para mostrar tanto os horrores da guerra, quanto a hipocrisia da grande mídia, a hipocrisia das pessoas que, olhe para mim, eu sou bonzinho, eu sou cristão, eu sigo Deus. E o cara só diz isso da boca para fora, né? Ele não é um cristão praticante, ele é uma pessoa que diz que ama Cristo, mas julga os outros. Diz que ama Cristo, mas é invejoso. Diz que ama Cristo, mas é fofoqueiro. Entendeu? Então o Go Nagai, ele sempre traz obras para chocar. Então não é blasfêmia, não é nada do tipo, sabe? Não é algo para tentar destruir a igreja. Até porque, pô, vamos ser sinceros, cara, é um cara chamado Go Nagai escrevendo um mangá, sabe? Não é um maluco tentando criar um culto, fazendo terrorismo, atacando pessoas na rua. É um cara escrevendo um mangá, cara. É uma obra fictícia para você ler, se entreter e refletir, sabe? É uma obra para tentar fazer você aprender algo novo, ou no mínimo, assim, para te divertir. Né? No mínimo, o mangá vai te divertir. E se você conseguir tirar algo positivo dele, melhor ainda. Que é o que geralmente acontece com as obras do Go Nagai. Você acha críticas muito boas. Então eu fiz esse vídeo aqui tanto para falar sobre como você começar a ler o mangá de Devilman, quanto também para trazer esse debate aí, assim, na verdade, trazer um final para isso. Porque eu vejo muita gente fanática comentando bobeira nos meus vídeos, sabe? Falando, porque o Go Nagai, ele tá fazendo blasfêmia. Não sei o que, esse mangá é todo blasfêmia, porque nas escrituras diz que é diferente. Cara, tipo assim, é que nem você ir, sei lá, no Dragon Ball e falar, não, tá vendo, Dragon Ball é uma obra que tá passando fake news, pô. O mundo não é desse jeito. Ou vai no Devilman. O que é isso? No Devilman o continente não é desse... Ou no Devilman não, no One Punch Man, o continente não é desse jeito, pô. O One Punch Man tá passando aí a desinformação. Ele tá mostrando ali que o mundo é só um pedação de água com um pedação de terra. Cadê a divisão dos continentes? O mundo real não é assim. Eu não vejo ninguém falando isso desses mangás, sabe? Tipo assim, falando, o One Punch Man tá errado, o One Piece tá errado. Mas no Devilman o pessoal fica batendo a cabeça, falando, não, porque o Devilman tá blasfemando, tá não sei o quê. Não tá, cara, não tá blasfemando, assim como também One Piece, One Punch Man. Nenhum deles tá fazendo desserviço à ciência ou fake news, cara. Se você é tão idiota a ponto, né, de você ler mangá, querendo que ele te ensine ciência, cara, você não quer aprender ciência de verdade. Tá entendendo? Porque nos mangás, pra começar, um é um careca invencível, o outro é um pirata que estica, o outro é um menino que é possuído por um demônio e ganha poder de demônio. Tipo assim, você quer mesmo aprender ciência com isso? Tá ligado? É igual reclamar que Scooby-Doo não me ensinou ciência, pô. E muito provavelmente Scooby-Doo vai ensinar ciência assim de alguma forma, mas enfim, né? Algum episódio, alguma coisa você vai aprender. Mas é porque o pessoal é tão mente fechada, cara, que fica chato essas coisas. Mas enfim, vamos voltar para o ponto mais importante, que era a questão do canon de Devilman, né? Que é a parte mais difícil de se entender. E bom, o que acontece? O canon Devilman, a gente tem essas três principais obras, que elas têm algumas branches. Por exemplo, Violence Jack, ele tem algumas continuações, e o Devilman original também tem outras continuações. Para começar, também tem o Devilman G. Esse Devilman G, ele é uma reimaginação do Devilman. É o Devilman Grillmore, ele também é muito bom. Porém, ele não é, digamos assim, canônico, mas o Go Nagai ele já disse que tudo em Devilman é canônico, que são universos diferentes. Então, só leia Devilman Grillmore ou Devilman G, se você já tiver lido Devilman. Com isso também vem o Shin Violence Jack, ou o novo Violence Jack, Shin Violence Jack, que é o novo Violence Jack, que é uma continuação do Violence Jack / um novo universo de Violence Jack. E daí, obviamente, a gente também tem o Shin Devilman, do outro lado, que é também uma sequência de Devilman, digamos assim, dessa vez continuando Devilman e não indo para outro universo, para outra coisa, mas ele também é outro universo porque ele muda o Devilman também um pouco. Aí a gente também vai ter alguns outros mangás que não são Devilman, mas que tem a aparição do Devilman. Esses aí, se alguém for comentar, eu propositalmente vou deixar de fora para não ficar um vídeo muito longo e mais confuso. Mas você vai ter outros mangás do Go Nagai que o Devilman aparece. Por exemplo, o Cute Honey, que eu falei, ele tem alguns easter eggs do Devilman. Você vai ter alguns mangás de crossover do Cyborg 009 com o Devilman, que também tem o OVA. Você também vai ter o Mazinger Z e o Getter Robo Red, entendeu? Então você vai ter alguns mangás do Go Nagai que eu não vou trazer aqui porque são de crossover, tá? E por último eu vou trazer a última continuação do Devilman, que é o Devilman Saga. O Devilman Saga, ele traz o fim do ciclo com o Satã. Aqui a gente vai finalmente acabar a saga do Satã e do Amon, onde Deus vai pôr um ponto final nele, e aí vai parar esse ciclo de reencarnação, de não sei o que, dos demônios voltando para a Terra. Devilman Saga foi o último mangá e o mangá mais recente feito pelo Go Nagai, que continua a continuidade de Devilman, porém ele não mais uma vez é mais um. A gente nunca tem, né, cara, um mangá que ele conclui de 72. Eles sempre são sequências de outros, sequências do Violence Jack, sequências do Devilman Lady, e esse aqui não é diferente. Ele literalmente começa da onde acaba o Devilman Lady e ele traz uma conclusão seguindo a linha cronológica do Devilman Lady. Teoricamente a gente pode pegar isso aqui para dizer que é o final de todos os Devilmans? Muito provavelmente sim, mas o Go Nagai ele fez questão de que isso aqui fosse uma continuação de Devilman Lady, o Devilman Saga. Ele é um mangá muito bom, ele é um pouco diferente porque ele tenta, né,
trazer uma visão diferente, mais moderna pelo Go Nagai. Então o Go Nagai ele muda algumas coisas na escrita e no desenho. Só que assim, sinceramente esse Devilman Saga ele não me agradou muito por 2 motivos. Primeiro motivo, eu queria que ele continuasse, né, o Devilman original e não pegasse Devilman Lady, porque eu acho que não precisava pegar a história de Devilman Lady. Mas enfim, né, esse motivo não me agradou muito porque eu particularmente não sou lá muito fã de Devilman Lady. Além do fato, né, de ter pego Devilman Lady, eu não gosto muito dele porque ele tenta complicar demais coisas que meio que não precisavam, sabe? Eles tentam complicar coisas pra, tipo assim, parecer que, ó, isso aqui é super complicado, não sei o quê, e acaba que meio que cai por terra, porque eles tentam complicar o mangá, tentam complicar esse final com Devilman Saga, e acaba que fica um negócio meio bagunçado e ele não vira uma conclusão. Ele abre várias portas e no final das contas a gente ainda não tem total certeza se realmente acabou. A gente entende que acabou porque o Go Nagai disse que acabou, ó, acabou de ver esse aqui foi o fechamento, quebrou-se o ciclo de Satã, ele agora já era, it's over pro Satã. Mas ao mesmo tempo a gente fica, cara, sei lá, não foi tão conclusivo quanto deveria ter sido, né? Mas de toda forma é um bom mangá, vale a leitura. Lembrando, se você souber inglês ou japonês, porque eu também não achei Devilman Saga em português. Por isso que eu demorei também tanto pra fazer esse vídeo de Devilman, porque como eu falei lá no outro vídeo, os animes todos têm legendados, mas os mangás é bem difícil você achar em português. Alguns você acha, tipo Violence Jack você acha, comentaram lá no meu vídeo que Devilman Lady também, mas não são todos. Então você tem que ser bem paciente e bem seletivo com Devilman para você encontrar as coisas traduzidas, ou você tem que ter alguma vivência de outra língua, né? Eu falo português, espanhol e inglês. Então, se tiver inglês ou espanhol, eu já me viro. Mas japonês eu ainda não falo. Ainda tô aprendendo. Então, pra mim, fica muito difícil, né? Em japonês, que eu tenho que ficar usando tradutor várias vezes. Algumas coisas eu consigo pegar de cabeça, mas outras eu tenho que pesquisar. Então, se você for bilíngue, procure Devilman Lady pra ler. Mas se você não for, não procure, porque a sequência dele, que é o Devilman Saga, não tem em português. É melhor você assistir o anime, que o anime, a história é fechadinha. E bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Esses são todos os mangás de Devilman. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente falou também um pouco da polêmica, se Devilman é satânico, é blasfêmia, é sacrilégio. E eu acho que assim a gente traz uma conclusão aqui a saga Devilman. Se você quer ver mais coisas de Devilman aqui no canal, comenta. Eu vejo que vocês gostam bastante, eu também gosto bastante de trazer. Então é provável que sim, Devilman volte, ou será que não? Enfim, depende de vocês. Confira o link aí nos comentários fixados, porque no comentário fixado vai ter o link do nosso grupo gratuito do WhatsApp. Entre lá e, se possível, vire membro do canal para me ajudar a continuar com esses vídeos. Um forte abraço, pessoal. Fiquem com Deus e se cuidem.